Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil antes muito mais varonil. Tá? E hoje, de novo, memórias. E para ajudar a conversa a fluir, né, começar aqui já com o meu chopp Ribeirão, né, no meu canecão, cervejaria Racing, Gramado, boa cervejaria, preços bons na época, não bom, não sei se está hoje, não deveria colocar aqui. Bom, dia desses, eu, depois de muito tempo, passei pelo centro velho da cidade. Fazia muito tempo que eu não passava lá, 3, 4 anos, sei lá, por dois motivos. Primeiro que ele saiu da minha rota casa-trabalho. Antes eu lecionava numa escola, então passava por ele. Mudei, estou em outro lugar agora, então não passo mais por lá. E nem assim a guisa de recordação, eu vou mais no centro, tá? Porque me entristece passar pelo centro. Ver a decadência em que esse centro está hoje. O centro da cidade, se pegar, lógico, lá, ele teve lá os seus tempos de glamour, na época dos Barões do Café, até a década de 20, 30, né? O teatro, tinha companhias francesas que vinham para cá, etc, etc. Mas quando eu era moleque, década de 70, ele era um lugar assim bem bom de se frequentar ainda, né? Era um lugar bonito, né? Havia muitos bancos no centro, muitos escritórios, então as pessoas que circulavam pelo centro, se não de terno e gravata na época, elas tinham pelo menos, estavam de roupa social, eram pessoas bem vestidas, né? Eram pessoas que era agradável de ver. Havia boas lojas, né? Lojas de prataria, esses produtos de casamento, de relojoarias, havia relojoarias, magazines, né? Bons, boas lanchonetes, restaurantes, né? Era um lugar bom de se ver. E aí, hoje, se eu passar lá e lembrar do que era, me dá uma tristeza muito grande. Essa decadência do centro, eu acredito, começou mais ou menos lá meados da década de 80. E na minha impressão, posso estar errado, como geralmente estou, na minha impressão, ela se deu devido a dois fatores. Eu já pensei muito até se um tenha sido causa ou efeito do outro. Mas eu acredito que não, tá? Depois de muito pensar, eu acho que um não foi nem causa nem efeito do outro. Foram concomitantes, né? Aquelas conjunções que se dão, né? Sabe-se lá por que motivo. Que foi, primeiro, a chegada dos shoppings na cidade. 82, 83, chegou aqui o primeiro shopping. E aí o que aconteceu? As boas lojas que haviam no centro, essas de prataria, relojaria, lojas de roupa, havia lojas de roupa muito boas no centro, elas começaram a migrar para o shopping. Então deixaram no espaço aberto, né? Então no lugar delas, como o shopping era mais caro, começou a ser ocupado por lojinhas de mais baixa qualidade, já começou aquela pouco decadência, né? E um outro fenômeno também que aconteceu paralelo a esse, um ano, 2 depois, foi devido a uma reportagem que saiu no Globo Repórter, se não me engano, em que classificava a cidade aqui em Ribeirão Preto como a Califórnia brasileira, né? A nova Eldorado, né, do noroeste paulista. Aí, meu amigo, aí fudeu. Aí Ribeirão sofreu um fluxo migratório, sobretudo no norte e nordeste, não só, mas sobretudo no norte e nordeste, de pessoas que vinham aqui buscar esse ouro, né? E geralmente o cara que vem, assim, com a cara e coragem a buscar ouro, é um cara que não tem assim, uma qualificação profissional, geralmente, né? É o cara que nem na terra dele conseguiu se colocar profissionalmente. E começou a haver esse fluxo aqui. E esse centro, que começou a ficar vazio dessas lojas que foram para o shopping, né? Ele começou a ser tomado por lojas até para atender essa população, né? Então hoje você vai lá, a maioria não tem uma boa lanchonete no centro, um restaurante não tem, mas nem uma boa lanchonete. Os bares, assim, lanchonetes, hoje é coisa de rodoviária, né? Chinês e coreano, basicamente, dominam ali. Tem muito coreano aqui também. As lojas são essas de 1,99, loja de bijuteria, as de roupa, essas roupas assim, o tal do torra-torra, né? Roupa que você compra de baseada. Então ficou um lugar feio, né? Ficou feio, sujo, mal cheiroso muitas vezes, porque as praças vivem infestadas de pombo. Você passa ali aquela merda de pombo quanto é lado. Ambulantes vendendo de tudo, né? Desde caneta até milho verde cozido, tudo no meio daqueles pombos, né? Virou um lugar assim que é triste de ver. Só sobrou ali realmente, acho que a loja americana, né? Que já é décadas, né? Pra você ter uma ideia, meu amigo,
quando eu era moleque, tinha lá ainda existe essa praça, né? Praça 15, há uma fonte no meio, chamada Fonte Luminosa, jorra água e acende umas luzinhas. Não sei se ainda funciona, faz muito tempo que aquilo está seco. Mas quando eu era moleque, essa fonte funcionava direto. Ela fica dentro de um recinto circular, gramado, tem uma gradinha circundando. E na época havia patos ali. O pato ficava na lagoa, ficava ali na grama, né? Andando na grama. O que me lembra o Vicente Mateus, né? O pato, ele nadava, depois ia para a grama. O Vicente Mateus falou, veja que bicho interessante é o pato. Além de aquático, ele também é gramático, né? Eu nem lembro o Mateus. E havia nessa grama plaquetas enfiadas na terra com trovas de poetas locais. Hoje, meu amigo, isso seria inconcebível, né? Então, eu não passo por isso, né? É feio. E na idade que eu estou, se eu puder me furtar à feiura, eu me furto, sem nenhum tipo de coisa, né? Já que eu cheguei nessa idade aqui, vou tentar ver, pelo menos, as coisas que eu acho agradáveis. Então, por isso que eu não passo muito pelo centro. Mas essa semana, acabei passando. E passei em frente ao estabelecimento que me trouxe memórias, né? Depois vou dizer que estabelecimento foi esse. O centro, além de tudo isso que eu falei, ele tinha, na época, cinemas. Hoje existe apenas um que ainda funciona, que eu nem sabia, que foi esse que eu passei em frente, depois eu comento. Outro shopping, claro, hoje tem 4, 5 shoppings em Ribeirão, sei lá quantos cinemas tem nessa bosta aqui. Chegou a ter 8, 10 ou mais cinemas ao mesmo tempo ali no grande centrão, no quadrilátero, ou em mediações, coisas perto, né? Então eu vou falar desses cinemas, vou tentar lembrar deles, de todos, não sei se vou lembrar, e de filmes que eu vi em cada um deles, assim, que mais me marcaram, né? O maior que tinha na cidade, mais luxuoso, na rua São Sebastião, era o Bristol. O prédio está lá até hoje, eu não sei o que virou aquilo. Durante o tempo ele virou um outro cineclube, o Cauim, vou falar do Cauim depois, esquece o Cauim por enquanto. E esse Bristol, ele tinha, se não me engano, 726 lugares, muito grande, muito grande. Na entrada, um carpetão felpudo, vermelho, aqueles lustres pendurados no teto, realmente era o mais luxuoso da cidade. Ao lado, assim, tinha ali uma bombonière. O bomboniere é foda, né? Que viadagem. Você comprava umas balinhas, tudo, a gente comprava muito Mentex, essas coisinhas assim, né? Essas pipoconas não existiam ainda, tinha pipoquinha normal, né? E no Bristol, por exemplo, eu vi o primeiro Superman com o Christopher Reeve, que eu não sei se é de 77 ou 78, eu confundo, eu não sei qual que é um, qual que é outro. Se o Guerra nas Estrelas, 77, 78, ou se é o Superman, mas enfim. E eu assisti o Superman ali, já tem uns 10 anos, 10, 11 anos, né? Eu assisti nesse cinema, de 700 e tantos lugares, eu assisti sentado no degrau da escada, de uma das escadas que passa entre as fileiras do cinema. Aquilo estava lotado, eu sentei na escada, para você ter uma ideia, né? Hoje, só de pensar num ambiente desse aqui, eu já sufoco, né? Assisti ali o Super-Homem no Bristol. Assisti ali também Alien, o Oitavo Passageiro, que é uma outra situação. Assisti o Tubarão também foi um marco, assisti ali o Tubarão também no Bristol. Aí você saindo um pouquinho, descendo, você chegava ali na rua Barão do Amazonas com a General. Havia ali, bem na esquina, hoje, se não me engano, é um mercado, uma salgaderia, coisa do tipo. Bem na esquina havia ali o Cine Centenário. O Cine Centenário acho que foi o primeiro cinema que eu fui. Aos domingos passava o matinê do Tom e Jerry. O Tom e Jerry, década de 40, 50, aquele que o rato martelava o outro, não tinha essa coisa de politicamente correto, não. A coisa era porradaria mesmo. E meu pai, às vezes, levava eu e minha irmã para ver essa matinê ali, do Tom e Jerry. E depois, já mais crescidinho, né, já andando com as próprias pernas, sempre nessa faixa de idade, 10, 11, 12 anos, eu vi ali o King Kong, do Dino de Laurentiis, década de 70, muito bom. Orca, Baleia Assassina, ali passava, teve uma moda do cinema assim, de animais, né, gigantesco. Orca, Baleia Assassina, Tentáculos, era o Centenário. Você descendo ali a rua, um quarteirão, virando e andando mais uns 2, tinha o Cine Plaza. O Cine Plaza também, ali era mais coisa de ficção científica, o Cine Plaza. Ali eu assisti, por exemplo, Buck Rogers, o Flash Gordon, quando passou, com a trilha sonora do Queen, se não me engano, Galáctica, Batalha Estelar, e assisti o Blade Runner ali no Plaza também. Tá? Aí você dava mais um pouquinho, virava, todo mundo quadradão ali. Havia ali o Cine Dom Pedro II. Ali eu vi o primeiro filme dos Trapalhões, Robin Hood e Trapalhão. Né? Esse Cine Dom Pedro II. Ele pegou fogo, algum tempo depois, ficou muito tempo ali abandonado, foi revitalizado e hoje é o Teatro Dom Pedro II. Né? Virou um teatro. Lugar bonito e tudo, mas assim,
para mim é meio claustrofóbico, né? Ele não tem uma caída boa, as cadeiras são muito perto, eu já não passo bem lá dentro. Mas enfim, outra história. Bom, então tá ali. Aí você andando um pouquinho, subindo ali pela Álvares Cabral, chegando na Lafayette, havia ali o Mirage, bem na esquininha assim. Mirage, eu sei que eu fui lá, mas eu não lembro do que eu assisti. Não lembro. O Mirage fechou, e depois de algum tempo, ele virou o Cine Clube Cauim. Aí sim, no Cine Clube Cauim eu fui bastante. Eu ia quase todo fim de semana lá. Esse Cine Clube, ele passava filmes cult. Eu achava que eu era cult, que viadagem, né? Filmes que são fora de circuito. Filme francês, italiano, inglês, russo, filme russo, né? E ali, por exemplo, no Cauim, eu assisti o Cidadão Kane, né? Que eu lembro de ter assistido ali, uma versão horrível de 1984. Todo ano passava ali o The Wall, do Pink Floyd, eu assisti umas 4, 5 vezes ali, assisti vários filmes. Até uma animação do Asterix e Obelix, que um dia estava lá o Kiko Zambianchi, cantor e compositor Ribeirão Pretano. Nesse dia estava eu, ele e mais uma meia dúzia. Isso eu gostava do Cauim. Dificilmente tinha mais do que 20 pessoas ali. É um tipo de filme que não atrai, então dificilmente mais que 20 pessoas. O dono de lá, acho que vivia de algum tipo de subsídio municipal, estadual, sei lá. É um comunista, eu conheço o cara, comunistão, só que vive de subsídio público, né, meu amigo? É aquele comunista típico. Mas eu vi muito filme bom no Cauim também, que era o Mirage. Se seguindo pela mesma rua ali, mais lá na frente, havia o Windsor. Esse Windsor eu vi ali, o Grease, nos tempos da Brilhantina, cheguei a ver ali. Ali era mais comédia, né? Que mais que eu vi? Grease. Não vou lembrar agora, né? Depois esse Windsor virou também, fechou e virou uma espécie de um cineclube de uma escola que havia aqui, o Ângulo, né? Na época eu fazia um cursinho noturno lá, e o cara que dirigia lá o cinema era um professor de português, metido a galanzão, tal do Tomazinho, um sujeito insuportável, pedante, já nota. E a gente tinha direito a ingresso, que ele dava lá, ele ficava regulando os ingressos, era um filho da puta, né? Lá eu cheguei a ver a Balada de Narayama, um filme japonês muito bonito, né? Balada de Narayama, eu recomendo isso aí se alguém tiver. Havia ainda, mais lá para baixo, já quase saiu do centro, o Cine Avenida, mas o Cine Avenida era uma espécie de um pulgueiro. Eu fui lá uma vez só, eu fui lá assistir os Embalos de Sábado à Noite. Ele já havia passado, eu não tinha idade para assistir na época, e quando ele voltou a passar, eu já fui ver o tal do Embalo Sábado à Noite, lá no Cine Avenida, né? Mas foi a única vez que eu fui lá também. Um pouquinho depois, já fora do centro, mas não muito longe, na Vila Tibério, havia também o Cine Vitória. Ali eu vi uma vez um filme do Hércules, com o Vitor Matur, sei lá, uma coisa assim, e vi o tal, né? Fui levado, não queria, mas fui levado, a ver o tal do Marcelino Pão e Vinho. Uma bosta de filme, o povo chorava, achei uma bosta de filme. Mas enfim, havia o Cine Vitória também. Hoje acho que é uma igreja evangélica, para variar, se não me engano. Mas no Jardim Paulista havia o Cine Cairo, o Capri. Esse eu nunca fui, nunca cheguei a pegar, acho que já não era desativado quando eu tinha essa idade. E hoje ele é o grupo Minas de teatro e canto. Lugar muito bom. Um dos poucos oásis ainda assim de verdadeira cultura no país. Porque hoje tem muita cultura fake, né? Mas o Minas tem um casal ali, são abnegados, tá? São pessoas dedicadas realmente à verdadeira arte, o Ivo e a Gisele. O meu filho, inclusive, ele chegou a participar um tempo, fazer parte do coral infantil. É um lugar assim muito bem cuidado, são pessoas dedicadíssimas, né? O grupo Minas. E agora voltando ao que interessa, havia ainda no centro, na mesma rua São Sebastião, do Bristol, só que mais para baixo, o Cine São Paulo. O Cine São Paulo, eu vi ali o Guerra nas Estrelas, o primeiro. Guerra nas Estrelas, não é de Star Wars, não, hoje é Star Wars, não, era Guerra nas Estrelas. E eu saí de lá assim, embasbacado. Hoje a molecada vê esses filmes aí tudo com IA e não sei o quê, mas elas já nasceram com isso, elas não se espantam mais. Esse filme Guerra nas Estrelas, ele realmente impactou aquela geração, foi assim foi um choque mesmo. A gente ficava discutindo na escola como que era feito tal efeito, né? Porque a coisa era manual, era artesanal, não tinha computação gráfica. Todos aqueles efeitos eles eram pensados realmente, né? Então eu vi Guerra nas Estrelas ali, né? no São Paulo. Passou algum tempo,
Já com a decadência do centro, eu acredito, né, e sem condição de sair dali para o shopping, o que aconteceu? Virou pornô. Ele virou pornô mais ou menos, né, uma época que eu fiz 18 anos. Aí, meu amigo, eu vi ali, acho que a série, por exemplo, Tabu Americano inteira, em São Paulo, aí a coisa já descamba, né? Época dos clássicos, a Titiolina, Amber Lynn, Ginger Lynn, as irmãs Amber e Ginger Lynn, John Holmes, Ron Jeremy. E na época não tinha negócio, o cara era barrigudo mesmo, não tinha essas coisas bombado, barrigudo, peludo, a mulher era peluda também, como, né, como Deus quis, né? E os caras tinham que era pornô raiz, né, os caras. Não tinha esses remédios que o cara tomou hoje para ficar 2 horas de pau duro. O cara tinha que ficar ali na raça, não tinha jeito. Esse Ron Jeremy, meu amigo, é um cara horrível, nem sei se você viu, bigodudo, barrigudo, peludo, mas o cara tinha uma rola desse tamanho, estava sempre dura, né? Então ele era um dos astros aí acho que é o feio que mais comeu mulher gostosa. Né? E vi muita merda. Vi uma vez um filme brasileiro, levado para o meu amigo Marcelão. Esse meu amigo Marcelão, rapaz, é amigo, irmão, é mais do que isso até. É um sujeito que a gente gosta muito faz uns 40 anos que a gente se conhece. Mas já entrei em muita barca furada com ele. Quando ele tem que fazer uma mudança, ele me chama. Quando ele chama a parede, ele me chama para essas coisas. Eu sei que é barca furada, mas eu vou. Não sei por que eu vou, mas eu sei que é barca furada. E uma vez, ele falou assim, vamos lá na Praça 15, está tem exposição de desenhista, e o Boris está lá, o Boris Valejo, fez muita capa do Conan. E eu acreditei, não tinha porra nenhuma, né? Aí eu já estava ali mesmo, falei assim, vamos ver um pornozão. E a gente entrou, era um filme brasileiro. E infelizmente essa imagem não sai da minha cabeça, ela não se apaga. Nem lembro da história. Era uma mansão lá, onde acontecia as putarias, aquela coisa toda. E tinha a empregadinha, né, aqueles uniformes clássicos de empregada, barbadinho, preto, sainha curta, meia calça. A empregadinha era um ator que fazia o Pablo, no qual é a música do Silvio Santos. Era o Pablo Silvio Santos. Viadíssimo, né? E numa das cenas, esse Pablo, aquele espanador de pena, ele enfia o espanador no toma e fica rebolando, meu amigo. Parece uma avestruz, né? Nossa senhora, fiquei... Na época era novo, mas depois de lembrar daquela cena, eu fiquei uns 15 dias sem, né? Não tinha jeito. Bom, virou pornô, acabou, depois virou bingo, as coisas estão fechadas. Aí Sumida Álvares Cabral, chegando ao negócio ali, que me trouxe essas reminiscências todas, havia o Cine Comodoro. Inicialmente passava muita comédia ali, Porques, por exemplo, besteiróis americanos. Depois também, com a decadência, virou pornô. E aí a gente passou a chamar ele de Pornodoro. Comodoro virou Pornodoro. Também, viu muita coisa lá. Né? Aí depois ele teve uma segunda chance. Em 89, ele voltou a ser um cinema normal, e ele estreou inclusive com o Batman do Tim Burton. Né? Aí depois viu Seven lá, por exemplo, O Silêncio dos Inocentes. Depois que ele voltou, passou muito filme bom lá. Foi andando, ele virou a ser o Pornodoro, tornou a ser. Só que aí já era uma outra época. E o que se comentava na cidade é que ele já virou meio que um ponto de prostituição masculina. Travestis, não que quando o São Paulo não tivesse esse pessoal, tinha, mas era uma coisa mais lúdica, né? O tiozão velho lá, ele sentava do lado do moleque, ficava esfregando a pessoa. Do meu lado nunca ninguém sentou, às vezes eu ficava até meio chateado, mas pô, né? Mas enfim, né? Então o tiozão chegava lá, mas era aquela coisa mais lúdica, né? E aí depois não, já virou uma coisa mais pesada. Passou o tempo, achei que nem mais existisse. Aí eu subindo pela Álvares Cabral, que eu tive aqui no centro, eu passo em frente ao tal do ex-Pornodoro, e tá lá, uma fachada preta, toda arruinada, decadente mesmo, com infiltrações ali em cima, não tem nem mais nome no letreiro. Depois acho que eu vou colocar a foto aí. E tá lá o cartaz. Né? Não tem nem o cartaz do filme que vai passar, só tem o horário das sessões e tudo. Então o Pornodoro ainda funciona, meus amigos, né? Funciona. Só que nessa situação mais triste, né? Mas está aí no centro. Eu vou, depois acho que até vou colocar já a foto dele. E o curioso, assim, ao lado do Pornodoro, tem uma igreja evangélica, bem ao lado, né? Isso também é clássico, né? O tal do sagrado e do profano. O cara vai no Pornodoro, recebe lá um boquete, sai cheio de culpa, deixa a grana para o pastor, vai para casa, tranquilo. Eu acho que deve ser o mesmo dono. Deve ser até uma simbiose que existe, uma simbiose. Cinema pornô e igreja evangélica. O cara se enche de culpa aqui e se alivia de culpa no outro. O cinema ganha e o pastor ganha.
né? Então o que eu queria falar hoje, meu amigo, era desse cinema realmente que no centro havia, né? E realmente hoje a coisa migrou tudo para o shopping, e o centro está lá meio que às moscas, aos pombos, enfim, né? E era isso, meus amigos, né? Até mais.